Olá, queridos, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração no seu lar. Momento esse que nós oramos, apresentamos a Deus e fazemos uma breve reflexão na palavra de Deus. A reflexão dessa sexta-feira é no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Quero ler com você, se você me permitir, me acompanhar. Está escrito assim: Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para sua família e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Bom, esses dois versículos é o final da história do moço que a Bíblia nos chama de o endemoniado gadareno. Se você já leu a história, se você já acompanhou até uma ministração, uma pregação sobre esse moço é aquele que ficou por muito tempo andando pelos sepulcros, pelo cemitério, andava nu, gritando, se cortando com pedras. Era um moço que tinha uma vida ruim, uma vida de escravidão, possesso por demônios. E quando Jesus ele chega na cidade de Gadara, o texto nos conta que esse moço corre ao encontro de Jesus e Jesus o liberta. E o versículo 18, ele conta-nos justamente o estado que o moço estava após ser liberto. Estava assentado, vestido, aos pés de Jesus. E Jesus, ele resolve partir para outra região. E o jovem pede para que Jesus o deixasse ir. Jesus diz que não era para que ele o seguisse, pelo contrário, que ele voltasse para os seus. Quem eram os seus? A sua família. Para que ele contasse para a sua família tudo quanto Deus havia feito por ele, sobre a libertação, sobre o estado mental dele que agora estava normal. E o texto nos afirma que ele foi para a sua casa. E na ida para sua casa, ele passa em Decápolis, que eram as 10 cidades que eram circundadas ao lago, O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, o Grande Lago. E o texto nos afirma que por onde esse moço passava e anunciava o que Deus havia feito com ele, todos ficavam admirados. O que essa história tem a ver conosco hoje? Crentes no Senhor Jesus, que congregamos, que professamos a nossa fé. Nos fala de sermos testemunha, que Deus nos chama para sermos suas testemunhas. O livro de Atos, capítulo número 1, a partir do versículo de número 8, nos conta sobre a descida do Espírito Santo. E Jesus diz aos seus seguidores, seus discípulos, que ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E após isso, eles seriam testemunhas de Jesus, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Assim como esse moço que Jesus o manda voltar para sua casa, Jesus ele nos dá essa ordem para sermos suas testemunhas. Testemunhas do quê? Testemunhas do que Jesus fez por nós. Primeiro, testemunha da salvação da nossa alma, na salvação eterna. E segundo, do que Jesus continua fazendo a favor de nós, em nós e também através de nós. Então Jesus nos convida a sermos suas testemunhas. E testemunha é alguém que fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que presenciou.
E nós temos esse encargo, esta missão de sermos testemunhas de Jesus. E ser testemunha de Jesus nada mais é, como eu já disse e eu repito, é falarmos de Cristo, de Jesus, do que Ele fez, quem eu era, quem eu fui no passado e hoje quem eu sou através da pessoa de Cristo, da salvação de Cristo, através da cruz. E assim, aonde nós passamos, aonde nós andamos, nós possamos falar, nós temos o dever de falar do que Jesus fez por nós. Então, ser testemunha nada mais é do que falar do amor de Cristo, da misericórdia de Deus em Cristo, da libertação que muitos tiveram, da cura que muitos tiveram, e acima de tudo falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Como o próprio Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Tanto você quanto eu que já conhecemos esse caminho, é um privilégio sermos testemunha deste caminho que é Jesus. Então que esta palavra, ela sirva de força, que ela seja fortaleza para o meu, para o seu coração, sermos testemunhas do poder de Cristo na nossa vida. Que possamos a cada dia, a cada manhã, na nossa família, assim como esse jovem, Jesus o manda voltar para o convívio do seu lar. Eu imagino este jovem chegando na sua família, a surpresa, a admiração da família que o conhecia, que sabia o quanto esse moço sofreu pelos cemitérios, nu, a vergonha que ele passou, agora ele voltando e contando. Olha, eu conheci uma pessoa chamada Jesus Cristo que me libertou do meu estado, que me vestiu, que me deu plena consciência e agora eu posso falar dessa pessoa que é Cristo. Assim nós possamos falar, começando pela nossa família, testemunhar, muitas vezes sem abrir a boca, mas pelo nosso procedimento, pelas nossas atitudes. As pessoas já vão entender e vão saber que a mudança que Deus fez é real. Mudança no pensamento, mudança no linguajar, mudança nas atitudes, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. E que possamos, assim como este jovem, sermos testemunha de Cristo e sair e falar daquilo que Deus fez por nós. Assim como Jesus disse aos discípulos lá em Atos capítulo 1, que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, seríamos suas testemunhas. Tanto eu quanto você que temos o Espírito Santo, temos essa certeza que somos testemunhas de Cristo e do seu poder em nós. Que possamos ser testemunhas vivas desse poder, desse Senhor chamado Jesus Cristo, e passarmos para aqueles que estão próximos de nós esta verdade. Qual verdade? A verdade que Jesus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que somos guiados, fortalecidos pelo seu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Assim é a minha palavra para você nesta sexta-feira. Que você possa ser uma testemunha viva do amor e do poder de Deus em Cristo Jesus. Assim eu quero orar com você, pedir que Deus continue nos ajudando em nome de Jesus. Se você puder, ore comigo, apresente a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que Deus pode fazer. Ele quer fazer algo através da sua vida, através do seu testemunho de vida para aqueles que estão perto de você. Vamos orar, queridos? Assim, Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento e fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que tanto eu quanto meus irmãos que estão ligados, estão acompanhando esta breve reflexão, este momento de oração, possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, Jesus, da Tua graça e da Tua misericórdia, e que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades.
Assim eu oro com meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude em todo tempo, que o Senhor nos console, nos conforte, e que o teu grande amor possa estar sobre nós, que o poder do teu Espírito seja aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Assim, Pai, eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, ela seja abundante sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida. Isso eu faço em nome de Jesus. Que você, querido, nessa sexta-feira, neste dia, nesta noite, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, essa reflexão, que você se sinta abraçado, confortado, acolhido por Deus em Cristo, e que você seja uma testemunha do poder de Jesus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém, queridos. Até a próxima.